Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Onde nós faremos a leitura do versículo 25 ao versículo 33. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25 ao versículo 33. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Irmãos, existe uma prática que deve ser observada por todos nós, cultivada em nossos corações em todos os momentos. Olhar para a história e observar aquilo que nós vivemos. Nós passamos ao longo de todo este ano por momentos, cada um aqui com sua família, cada um aqui com suas particularidades, momentos que foram bons, momentos também que foram difíceis. Afinal de contas, nenhum de nós, apesar da nossa fé, apesar de sermos cristãos, não estamos imunes ao sofrimento. Todos passamos por momentos também de lutas. O que nós sabemos então é que aquilo que já vivemos neste ano fica registrado em nossa história, marcado também, de certa forma, em nossos corações, porque nós vivemos, passamos por estas circunstâncias, e isto gerou em nós reações, gerou em nós atitudes em cada um desses instantes que nós então tivemos a oportunidade de viver. Podemos dizer então que o que nós somos hoje, ou quem nós somos, é fruto daquilo que nós vivemos e a maneira como nós reagimos a tudo isso. Portanto, nós precisamos pensar o que é que nós temos, então, armazenado em nosso coração. E o que é que isso tem gerado nas nossas vidas. Quais as reações que isso traz para os nossos dias. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos, então, na história de Israel, uma história, então, onde nos mostra todas as reações daqueles que viviam no meio do povo do Senhor, em meio às circunstâncias que Deus permitia que eles passassem. Nós sabemos então que no capítulo 12 do livro dos Reis é um marco na história de Israel, porque nesse momento já não temos Davi ao trono, já não temos mais Salomão ao trono, mas aqui nós já estamos no momento onde o povo de Israel se divide. Ficam apenas então em duas partes, né? Sabemos que eles ficam ao norte
e alguns destes que serviam ao Senhor ficam ao sul. Aquele que está então no trono de Israel é Roboão, filho de Salomão, e nós sabemos então que aquele que está na outra parte não era um filho, mas era apenas um servo de Salomão chamado Jeroboão. Nós entendemos pelo que o texto nos mostra que Jeroboão, nesse momento, quando assume o trono, quando ele está então à frente do povo de Israel, ele teme que aqueles que estão sob a sua liderança deixem o território onde eles estão para seguir a Roboão, para seguir então aquele que está reinando no local onde está o templo construído por Salomão, a cidade de Jerusalém. Jeroboão, então, nesse momento, ele passa, inclusive, a duvidar da lealdade daqueles que serviam a Deus, mas que estavam junto a ele, que o seguiram na decisão após a divisão do reino. Ele passa a duvidar se eles realmente vão permanecer com ele, ou se eles vão abandoná-lo, deixando para seguir a Roboão neste momento. O medo deste homem faz, então, com que ele cultive no seu coração uma ingratidão ao Senhor. Ingratidão esta que é transformada em atitudes. O texto mesmo nos mostra então que ele deixa de tomar conselhos com aqueles que o Senhor havia levantado. O texto então nos diz que ao tomar conselhos, ele decide então, versículo de número 28, construir 2 bezerros de ouro. Este homem, então, pela ingratidão que tem no seu coração, pois ele vivia em meio aos israelitas, servindo em meio ao povo junto ao templo de Salomão, este homem agora ignora a vontade do Senhor e cria 2 bezerros de ouro, colocando um na extremidade norte do território e outro na extremidade sul. A ordem que ele dá, então, para o povo, neste momento, ao construir esses bezerros, é que eles os adorem. Jeroboão, nesse momento, então, ele conduz o seu povo à idolatria. A ingratidão que este homem cultiva no seu coração leva não somente ele para longe do Senhor, mas faz com que ele influencie todo um povo, para que esses então permaneçam distantes do Senhor, o Deus de Israel. É como se ele esquecesse a história, é como se ele esquecesse todas as vitórias que Deus havia dado a ele, Deus havia dado ao seu povo, para que então ele começasse uma nova história, como se nada tivesse então acontecido com eles. Ainda nisso, o texto nos mostra que ele constitui, no versículo de número 31, sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Além de fazer o povo abandonar a adoração ao único Deus verdadeiro, Jeroboão constitui sacerdotes, cria o seu sistema de culto diferente daquilo que era agradável ao Senhor. Pois Deus, na lei, orientou que os filhos de Levi, então, assumissem esta função. Ele queria construir um novo modo, um novo método de adoração a Deus. Então ele começa a construir o seu Deus, os seus sacerdotes, as suas festas próximas àquilo, então, que Israel já vivia orientadas pelo Senhor. Mas ele fez algo parecido, porém contrário à vontade do Senhor. Nós vemos então que a história nos mostra que Deus nunca abandonou o seu povo. O Senhor levantou o seu servo Moisés para libertar o seu povo quando estavam ainda escravos no Egito. Os conduz com muita proteção pelo mar, pelo deserto, para que eles cheguem até a terra prometida. Dá a eles vitórias em cima de vitórias contra povos muito fortes, contra povos que tinham um poder de exército muito grande. Mas ainda assim, nós vemos então que Jeroboão, ao assumir o trono, deixa de olhar para o Senhor e conduz o seu povo à desobediência. De onde vem este impulso de Jeroboão? De onde vem então esta vontade de levar o povo a fazer tudo o que está contrário à vontade do Senhor? Eu observo então que há uma grande ingratidão no coração deste homem. A ingratidão que o leva a não reconhecer o agir de Deus em sua vida e na história
de todo o povo. John Piper certa vez disse que a ingratidão no coração do ser humano é comum, pois assim demonstra não quererem exaltá-lo ou glorificá-lo. Porque se assim eles o fizerem, eles diminuirão a sua própria glória. E todas as pessoas amam mais a sua glória do que a glória do Senhor. Nós podemos ver então muitas pessoas que cultivam em seus corações a ingratidão, mesmo em meio a tantas vitórias, mesmo em meio a tantas conquistas que alcançaram ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo dos dias. Cristãos revelam então a ingratidão pela falta de temor que tem a Deus. Nós podemos ver então que, como filhos, muitos são desobedientes aos pais, mesmo aos pais que cuidaram deles a vida inteira, supriram as suas necessidades, se esforçaram para então deixá-los uma vida confortável. Filhos que viveram bem e demonstram então uma ingratidão. Ou não somente os filhos, mas uma família inteira que conduzem os seus a um estilo de vida contrário àquele que é então agradável ao Senhor. Onde está então o impulso para que essas pessoas façam isso? Cristãos, filhos, pais, vem da ingratidão do coração. Ingratidão que brota da falta de temor. Vemos tantas famílias que deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de buscar a comunhão, deixaram de servir ao Senhor, porque esqueceram aquilo que viveram com Deus, esqueceram aquilo que o Senhor fez em suas histórias, libertando da escravidão, fortalecendo nos momentos de maior dificuldade, dando a eles o consolo nos momentos de dor. Quando deixamos de olhar para Deus, facilmente a nossa ingratidão toma conta e passamos a ter atitudes de desobediência, onde nós construímos outros deuses para nós. A idolatria passa a tomar conta do nosso coração, em diversas áreas, seja dentro da nossa própria família, seja na parte financeira, seja nos bens que nós temos, seja no nosso próprio ego, na nossa própria autoestima. Passamos a fazer aquilo que é agradável a nós, porque esquecemos o que Deus fez por nós. A falta de temor leva então cristãos a deixar a vontade do Senhor, aquilo que Deus orienta em sua palavra. Davi, no Salmo 124, ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Esta afirmação de Davi no Salmo 124 nos faz então questionar onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse cuidado de nós. Se o Senhor não tivesse sustentado as nossas famílias, nos dado saúde, nos dado força para nós chegarmos onde chegamos, conquistarmos tudo aquilo que nós conseguimos conquistar. Vemos que muitos cristãos revelam então a sua ingratidão na falta de temor pela vida que estão levando diante do Senhor. É a desobediência, é a ingratidão dos corações transformada em atos. Nós vemos muitos exemplos. Nós conhecemos de pessoas que não conseguem olhar para o Senhor, mesmo em oração, em secreto, e dizer um simples obrigado pelo dia que acabei de viver. E por isso nós precisamos pensar, o que é que nós nutrimos no nosso coração? O que é que nós estamos armazenando em nossas vidas com tudo aquilo que nós vivemos, com tudo aquilo que nós passamos? As circunstâncias que Deus está permitindo nós vivermos nos levam a reações. E isso está sendo armazenado dentro de nós, seja como desobediência e ingratidão, ou como temor e gratidão diante de Deus. Jeroboão, o texto nos mostra que permitiu a idolatria entre o povo. Porém, ainda assim, o Senhor, com sua graça e misericórdia,
enviou o seu profeta para exortar aquele rei. Exortar aquele rei para que ele voltasse aos caminhos do Senhor, para que ele pudesse então ainda viver de forma agradável, demonstrando a sua gratidão ao Senhor por todo o cuidado. Deus exorta Jeroboão pela sua desobediência, mas este rei continua ingrato, sem temor ao Senhor. Ele mantém as suas ordens, ele mantém os bezerros de ouro, ele mantém os sacerdotes da forma então como ele achou que era o melhor, como o texto mesmo vem dizer no final, no versículo 33 que lemos, que diz que ele havia escolhido tudo ao seu bel prazer, ou seja, estava fazendo a sua própria vontade e mantém assim o povo todo na idolatria. Por isso o Senhor, através do seu profeta, no capítulo de número 14, no versículo de número 7, ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão. O Senhor anuncia sobre a vida deste homem, sobre a sua casa, juízo pela desobediência, que nada mais era do que a ingratidão sendo transformada em palavras, em ações na vida deste homem. A ingratidão por não parar para observar aquilo que Deus havia permitido ele viver, se tornar agora rei do povo do Senhor, conduzi-los para que eles pudessem continuar a fazer a vontade do Senhor. Nós vemos que ele não o faz, não obedece, pelas tentações que o seu coração está vivendo. As armadilhas que Jeroboão está passando em todos os momentos fazem com que ele então permaneça no lugar onde ele se encontra, longe do Senhor, em desobediência, com o coração ingrato. O Senhor, por sua vez, não deixa de olhar para o seu povo. Ele pesa a sua mão sobre Jeroboão e ele continua exortando rei após rei, para que o povo então de Israel volte ao Senhor e eles continuem servindo em obediência. A misericórdia do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. A graça de Deus vem sobre nós, mesmo nos momentos onde nós falhamos, para nós podermos obedecer. A obediência pode ser vista como uma atitude de gratidão a Deus. A nossa vida é o momento onde nós podemos mostrar ao Senhor pelo que nós somos gratos. Todos nós somos capazes hoje de reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós. Tudo aquilo que nós conquistamos, que não veio de nós, mas que veio pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Seja a nossa família, seja os nossos bens, seja a nossa situação financeira, seja aquilo que a igreja está vivendo hoje, todos nós sabemos que vivemos tudo isso por causa da bondade de Deus. E nós podemos então reagir a tudo isso com atitudes de gratidão, porque o Senhor se alegra quando o seu povo demonstra aquilo que está em seu coração, a gratidão que é vinda de uma vida de submissão e temor a Deus. Pois ao longo de toda a história, todos nós vivemos longe do Senhor. E hoje, libertos pelo sangue de Cristo Jesus, temos o maior privilégio de manter comunhão com o nosso Deus, de viver com o Senhor e viver com o seu povo, para que em tudo que viermos a pensar, planejar,
seja então para a honra e glória do nosso Deus. Fomos então retirados de uma vida de ingratidão, onde não podíamos reconhecer, não podíamos temer ao Senhor, para levar então agora uma vida com o coração cheio de gratidão, sabendo que tudo aquilo que aconteceu, desde o momento da nossa concepção, foi pelo poder de Deus, pela mão do Senhor, direcionando para nós estarmos aqui, para hoje podermos então demonstrar pelo que nós somos gratos. Nós todos vivemos um ano com lutas, passamos momentos alegres, mas também passamos por dificuldades. Como nós falamos no início, nós não estamos aqui livres das armadilhas que nos fazem, às vezes, viver em dificuldades, nos fazem viver até mesmo em ingratidão. Passamos por momentos tristes, momentos de luta, mas em tudo, ao Senhor nós devemos dar graças. E hoje, então, como nós sabemos, que na quarta quinta-feira mesmo, tá? No mês de novembro, é realizado então o Dia de Ação de Graças. E nós estamos reunidos aqui hoje, falando sobre gratidão, as atitudes que o Senhor se agrada em nós, para nós então podermos compartilhar um pouco daquilo que nós vivemos como cristãos, discípulos, como igreja ao longo deste ano, para nós então sermos fortalecidos pelo testemunho de um e de outro irmão, de uma irmã que pôde então contemplar a bondade de Deus em sua vida. Então eu gostaria de neste momento abrir para os irmãos, para saber quais são hoje os motivos que você tem em seu coração que te levam a agradecer a Deus pelo que você viveu ao longo deste ano. Gostaria que você compartilhasse pelo menos um dos motivos, um dos momentos que você viveu, aos quais você pode observar então a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida ou sobre a sua família. Alguém pode compartilhar algum momento? Sim. Se tiver mais, pode falar se quiser, tá? Nascimento da Caroline, né? O parto da Thaís. Quem mais? Alguém gostaria de compartilhar? Um motivo de gratidão daquilo que você viveu neste ano. Alessandro? Que bom. Graças a Deus, né? Voltou aos estudos, Deus supriu as necessidades aí. Sim. Formatura? Isso? Que bom, graças a Deus. Né? Que bênção. Bênção, né? Bênção de Deus, né? Deus está cuidando aí, né? Aumentando a família, né? Trazendo mais alegrias, né? Que bênção. Verdade. Deus seja louvado por isso, né? Uhum. Uhum.
Exatamente. É verdade. Graças a Deus que estamos aqui, né, lutando ainda, né? Ah, que bom, né? Sim. Sim. Amém. Verdade. Exato. E ser grato sempre, né? Que bom, né? Vamos agradecer também pela vida da Roberta. Mais alguém? Motivos de gratidão? Alguém? Mais um, vamos lá. Aham. Uhum. Sim. Deus orientou no tempo certo, né? Gratidão. Trouxe paz para você seguir nessa cirurgia, né? Então, que bom mesmo. Vamos agradecer. Seu Ângelo, pela família. Que benção. Que bom. Isso é um privilégio, viu, seu Ângelo? Ter a família aí servindo a Deus, né? Isso é motivo de gratidão mesmo. Mais alguém quer compartilhar? Ana? Sim. Aham. Verdade. Olha só, glória a Deus. Que bom. Que benção. Louvado seja Deus por isso, né? Tem cuidado das nossas famílias. Mais alguém quer compartilhar? Pegando um gancho aqui com a Ana, quero colocar aqui a minha gratidão, não só pela minha família, né? Desenvolvimento do Vinícius, né? Que a gente aprende a cada dia, né? Mas também, como pastor, a minha gratidão a Deus pela igreja. Todo o desenvolvimento que a gente tem visto, a Ana colocou a parte do infantil, mas nós vemos isso de uma forma geral. A igreja despertando, alegre para se envolver, alegre para servir, para estar presente, né, sempre quando possível, né, sabemos que durante a semana existem rotinas que às vezes impedem, mas nós vemos a igreja se movimentando em outros momentos dos trabalhos, que estão sempre aí com os irmãos e as irmãs se envolvendo. Então é motivo de gratidão, nós vemos a boa mão de Deus aí sobre todos que estão envolvidos, né? Mais alguém quer compartilhar algum motivo de gratidão? Certo.
Uhum. Olha que benção. Que bom, né? Graças a Deus. Uhum. Uhum. E é isso mesmo. Ao olhar na história, nós temos que lembrar a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, né? E sermos sempre gratos assim. Uhum. Sim. Uhum. Certo. Aham. Uhum. Olha só que benção, né? Que bom. É motivo de gratidão, né? Louvado seja o Senhor por todo esse cuidado, né? Mais alguém gostaria de compartilhar? Vânia? Louvado seja Deus, né? Por essa porta de emprego onde podemos servir, né? Em meio às pessoas aí, né? Mais alguém quer compartilhar?